Olá a todos, sou Rodrigo Melo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do website blendernítidos.com.br. Na videoaula de hoje daremos prosseguimento ao nosso curso sobre Blender Game Engine para iniciantes e hoje, na nossa quarta aula do curso, nós iremos aprender um pouquinho mais sobre a física, tipos de física. Na aula passada aprendemos a trabalhar com o Rigid Body, ou física dos corpos rígidos, e hoje iremos trabalhar com o Soft Body, ou física dos corpos maleáveis. Muito bem, então vamos aqui para o modificar Blender Render para Blender Game. Vamos aqui adicionar um plano à nossa área de trabalho. Vamos aumentar as dimensões desse plano desta forma. Vamos criar aqui uma pequena extrusão para baixo, para que ele fique visível. Muito bem. Vamos agora criar um corte nesse plano, mais ou menos aqui. Vamos selecionar a seleção por edges. Vamos selecionar essa última linha bem aqui e vamos transladá-la para cima dessa forma, de maneira a criarmos aqui uma rampa. Muito bem, feito isso, vamos aplicar um material aqui à nossa rampa, uma cor verde, por exemplo. Vamos aplicar uma cor diferente ao nosso objeto para que a nossa visualização fique bem mais nítida. Então, vamos aqui trasladar o nosso corpo em questão bem para cima. Muito bem, agora um fato realmente bem importante. Para aplicarmos aí a física dos corpos maleáveis a este objeto ele deve ter um bom número de vértices aplicados. Como vocês podem ver aqui, ele tem apenas 4. Perdão, 4 não. Ele tem 4 vezes... Enfim, ele tem 4 vértices aqui, mais 4 aqui embaixo. Enfim, tem 8 vértices. E, no caso, isso é um número insuficiente para a aplicação da física dos corpos maleáveis. Então, para que nós possamos comparar a diferença entre o soft body em um corpo com muitos vértices e um corpo com poucos vértices, eu vou criar aqui uma cópia deste objeto. Vou transladá-lo em X. E aqui, a nossa cópia, eu vou dar uma coloração diferente. Opa! Ok. Vamos deixar com essa cor mesmo. Podemos aqui agora em Physics modificar o tipo estático, pois no estático simplesmente os nossos corpos não vão nem sair do lugar. Opa! Vamos modificar para o Soft Body, mas antes, como vocês podem ver, ao clicar em P, temos esse pequeno bug. Então, para corrigir isso, então nós iremos verificar as normais aqui deste objeto e corrigir esse problema de visualização. Então vamos aqui ao selecionar a rampa, vamos ao modo de edição, Edit Mode, abrimos aqui este painel lateral direito, apertando em N, clicamos aqui em Normals. E aqui, como vocês podem ver, as nossas normais, umas apontam para fora e outras para dentro. Então, a causa do nosso problema reside justamente nesse fato. Muitas estão apontando para dentro aqui do nosso objeto, como vocês podem verificar. Para que ele fique visível, para que essas faces sejam visíveis, as normais devem apontar para fora. Então, vamos aqui selecionar todo o objeto, clicando em A. Vamos dar o comando Ctrl N. E vamos habilitar aqui a opção Inside. E aqui o nosso
as nossas e desabilitar. Então aqui as nossas normais estão apontando agora para fora. Ao clicar, dar um start aqui na nossa animação, na nossa rampa, ela já fica visível, não há qualquer tipo de problema na sua visualização. Então vamos aqui colocar a nossa lâmpada mais acima também, vamos dar um aspecto de sol para ela, ok, e vamos agora habilitar a opção de física maleável. De estático modificamos para soft body, para ambos. Mas neste cubo nós iremos criar várias subdivisões. Apertamos em W, subdivide, e vamos aumentar o número de subdivisões para 10. E agora nós daremos para esses dois corpos, vamos apertar Start, P, e existem algumas diferenças entre eles. Basicamente, como vocês podem ver, o segundo corpo, aqui mais próximo da nossa tela, este corpo bem aqui, cubo número 2, ele tende a se deformar mais que o cubo número 1. Mas, como vocês podem ver, a nossa renderização aqui em tempo real, ela não está adequada. Os nossos corpos eles tendem a atravessar aqui a nossa mesh, que representa a nossa rampa. Então, para corrigir este problema, nós iremos aqui utilizar estes novos parâmetros. Bem, então, vamos primeiramente, antes de corrigir esse problema, corrigir aí alguns parâmetros. Como no SoftBody, alguns parâmetros são parecidos, entre eles temos aqui o Mass, ou massa, o Collision Bounds também. Então, vamos ativar aqui o Collision Bounds, se for o caso. Triangle Mesh, o mesmo para cá, Triangle Mesh, apertamos P, ok. Então essa opção pode estar ou não habilitada ou desabilitada. Vou desabilitá-la aqui, a priori, posteriormente nós iremos utilizá-la. Temos aqui a opção Actor e Ghost, assim como no Rigid Body, e a mais importante, a Shape Match. Com esta opção habilitada, nós permitimos que o corpo em questão ele sofra deformações. E com este fator aqui abaixo, né, desculpem, até não sei se pronuncio correto, o threshold, acredito que seja essa a pronúncia. Esse parâmetro threshold, ele irá controlar o quanto o nosso objeto tenderá a retornar para o seu estado, a sua configuração inicial. Então, no caso, o corpo ele vai se deformar e este parâmetro ele vai controlar justamente o quanto ele vai tender a retornar ao seu estado normal, antes da deformação. Então, aqui em Cluster Collision, podemos ativar essa opção, Rigid to Soft Body, para resolver aquele problema de atravessar, no caso, a rampa. Então, clicamos em P, e como vocês podem ver aqui, a nossa física dos corpos maleáveis está funcionando muito bem agora, pelo menos para este segundo corpo, na qual habilitamos a opção Rigid to Soft Body. Façamos o mesmo aqui com o nosso cubo número 1. E agora sim, vamos clicar em P e vejam aí a clara diferença entre a física aí dos dois corpos. No cubo número 1, na qual nós temos um número de vértices pequenos, ele praticamente não sofreu qualquer tipo de interação de física maleável. E no cubo número 2, tendo muitos vértices, nós podemos ver aí os efeitos da física dos corpos maleáveis. Então, o mesmo façamos aqui para o Rigid Body, podemos fazer a comparação entre os dois e veja aí a clara diferença entre a física dos corpos maleáveis e dos corpos rígidos. Então vou eliminar aqui esse cubo número 1, fiquemos apenas com este daqui. E aqui temos o número de interações. Então,
Como vocês podem perceber, aqui o nosso corpo ele se deforma bastante, mas se quisermos um detalhamento maior para o número de interações, nós podemos aumentar aqui o número de interações, que no máximo chega a 128 aqui em minha máquina. Vou apertar P e veja que agora eu tenho mais detalhes em minha simulação. E ao contrário, se diminuirmos para um número bem pequeno, praticamente não vamos ter detalhe nenhum. E o nosso corpo praticamente vai se comportar como um corpo rígido. Se colocarmos valores maiores um pouco, ele já vai ter certa deformação. Então, se colocarmos o valor, por exemplo, 10 aqui, teremos bem menos detalhamento, mas teremos sim a nossa física de corpos maleáveis. Então, vou colocar aqui 128 mesmo. Posso agora habilitar a opção Collision Bounds. Vamos ver o que acontece. Aí o nosso corpo ele já sofre a interação corretamente. Podemos aqui utilizar outros dois parâmetros importantes. São eles o Friction e o Linear Shiftiness. Vou aumentar aqui para vocês poderem ler. Primeiro vamos ao Friction. Friction, como o próprio nome já nos reporta, está relacionado à fricção, ao atrito. Então, se aumentarmos aqui o valor do Friction, a nossa simulação, ela, anteriormente, como vocês notaram, o nosso cubo ele tendeu a cair aqui da rampa para o vazio. E agora ele chegou no meio do caminho. Se aumentarmos ainda mais o Friction, vejam o que acontece. Novamente ele não sai da nossa rampa. Bem, vamos agora para o parâmetro acima. O Linear Shiftiness está relacionado à flexibilidade do nosso objeto em questão. Então, vamos aqui diminuir aqui essa flexibilidade a 0, para vocês verem o que acontece. E um grande problema. Vamos colocar aqui a flexibilidade para um valor de 0.1, por exemplo. E agora, fazendo um comparativo de flexibilidade, vamos colocar um valor bem mais alto. Então, aqui foi praticamente imperceptível. Bem, valores próximos de 0, temos mais flexibilidade, como vocês podem perceber. Então, vamos diminuir um pouco mais, para que vocês possam perceber. Então, P, novamente, e a nossa flexibilidade para valores próximos de 0 é bem maior, como vocês podem perceber. Bem, margin é equivalente ao rigid body, é a margem, a distância com que o nosso objeto vai ter com relação ao objeto de colisão. Bem, praticamente nós verificamos aqui todos os parâmetros que diferem do rigid body. Espero que esta aula tenha sido proveitosa para os senhores. Nos vemos numa próxima oportunidade e até mais.